trouxe para a vida de cada um de vocês. Acompanhado isso, irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Mais um anúncio: hoje à noite nós teremos o preleitor convidado, o pastor José Edson, tio de Elaine, estará aqui pregando a mensagem do Senhor. Está de férias aqui no Rio de Janeiro, ele é missionário no Nordeste. Conseguimos uma agenda dele para ele vir aqui, para ele pregar na nossa igreja. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Vamos repetir o verso 2, todos juntos? E ele passou a ensiná-los, dizendo. Vamos orar ao Senhor antes de nós meditarmos. Senhor Deus, nessa manhã, na tua presença, aplica a tua palavra em nossos corações. Que nós possamos, Senhor Deus, receber a instrução do Senhor, que o teu Santo Espírito possa usar a minha voz, e que cada um de nós possamos identificar, Senhor Deus, o teu Santo Espírito, a voz do teu Santo Espírito nessa manhã, Pai. Senhor Deus, que eu possa diminuir para que teu Santo Espírito cresça, e assim, Senhor Deus, cumpra a tua palavra em nossas vidas. Toma os nossos irmãos e amigos que estão nas redes sociais nesse momento, acompanhando o culto, aqueles, Senhor Deus, que não puderam estar aqui, não podem estar aqui por dificuldades de saúde, por dificuldades de locomoção, ou de repente, Senhor Deus, por atividades na sua vida profissional, que estão em escala, e nesse momento, Pai amado, com fone de ouvido, estão ouvindo essa mensagem. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito possa ir no profundo do nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos ser, Senhor Deus, moldados, transformados e edificados pela tua palavra, Senhor Deus. Pai amado, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, como eu comecei falando aqui, ontem, dia 15 de outubro, foi o dia do professor. Aqueles homens e mulheres que têm o desafio de nos moldar para o mundo, moldar o nosso ser, ensinar aquilo que necessitamos para olhar para a sociedade da nossa época. Aqueles, meus irmãos, que mesmo desvalorizados pelas instituições de ensino, desvalorizados por tantos governos, lutam para nos levar a entender a nossa capacidade. Nós, diante de tudo isso, meu irmão, nós não podemos esquecer que Jesus Cristo, Ele é o nosso Rabi, Jesus Cristo é o nosso mestre. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dedicou o seu ministério terreno a nos instruir, nos ensinar e a nos moldar para sermos chamados povo de Deus. Jesus, meus irmãos, é o nosso professor. O verso 2 que acabamos de ler vai dizer que Ele passou a ensiná-los. Jesus passou a instruí-los, Jesus passou a dedicar parte da sua obra, e uma boa parte da sua obra, para abrir as mentes, para que nós possamos conhecer o Deus Pai, que estava oculto antes do nascimento de Jesus Cristo, que o mundo não conseguiria conhecer sem a revelação de Jesus Cristo. Quando nós entramos no Sermão do Monte, nós estamos diante, meus irmãos, do maior ensinamento de todos os tempos. Como lá atrás, quando eu comecei
a meditar, e nós começamos a meditar nesse texto, quantos homens se debruçaram em cima do Sermão do Monte, pastores, mas também filósofos, sociólogos, homens e mulheres da sociedade, assistentes sociais, trabalhos acadêmicos foram feitos e realizados em cima desse sermão. Mas, meus irmãos, o que o Sermão do Monte tem a ver comigo, com cada um de nós? O título dessa mensagem dessa manhã é o Sermão do Monte e o ser humano. O nosso Senhor Jesus Cristo se empenhou nessa instrução, mas Ele não se empenhou à toa. Ele não quis que a sua voz fosse jogada ao vento e apagada da história. É necessário, meus irmãos, preparar cada um de nós, para que depois nós possamos explorar cada versículo, cada ensinamento do nosso Senhor. Meditamos, meus irmãos, já essa é a quinta mensagem dentro desse preâmbulo, mensagens preparatórias de âmbito geral, para que nós possamos preparar as nossas vidas para receber o Sermão do Monte em nossas vidas. Abrimos o caminho, mensagem após mensagem, mostrando características necessárias, tanto na mensagem que há na mensagem do Senhor, como características em nossas vidas. Estamos, meus irmãos, nesse momento, na última dessas mensagens preparatórias. E até onde, meus irmãos, nós vamos deixar que a palavra do Senhor tenha êxito em nossas vidas? Qual o impacto que o Sermão do Monte trará às nossas vidas depois, quando nós concluirmos o capítulo 7 e chegarmos ao fim dele? Qual o impacto que nós demonstraremos para a sociedade? O Sermão do Monte, meus irmãos, é um convite para nós escutarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, na sua geração, na geração a qual ele estava no seu ministério terreno, ele olhou para cada homem, para cada mulher, e enxergou na humanidade as necessidades que o ser humano possui. O Senhor contemplou as aflições do ser humano, as dores, as dificuldades, os empecilhos. O nosso Senhor olhou para nós, e isso fez o nosso Senhor subir no Monte Tabor, para ali, motivado pelas nossas necessidades, nos ensinar a abandonar todas elas lá em cima do monte e aprendermos dela. Verso 2 vai dizer que Jesus passou a ensiná-los. Jesus passou a ensiná-los. E o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo é ecoado no Sermão do Monte, versículo a versículo, perícope a perícope, palavra a palavra, oração a oração. Nós nos aproximamos de Jesus Cristo no Sermão do Monte, e quando nós aproximamos dele, nós ouvimos a sua voz. Nós nos aproximamos de Jesus Cristo no Sermão do Monte, e assim nós passamos a andar com ele. Nós nos aproximamos de Jesus Cristo no Sermão do Monte e passamos a fazer parte do seu reino. O Sermão do Monte, meus irmãos, é um convite para cada um de nós escutarmos os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas o Sermão do Monte não nos ensina apenas a escutar os ensinos de Jesus. O Sermão do Monte nos convida a aprender os ensinamentos de Jesus Cristo. Somos convidados a sentar aos pés do Senhor e deixar a sua palavra fazer parte da nossa vida, entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e sermos moldados pelo Senhor dos Exércitos. Somos solicitados, irmãos,
a escutar dele e aprender com ele. Somos solicitados a deixar a voz do Senhor sondar as nossas vidas, abrir os nossos corações, as nossas mentes e sermos transformados por aquele que é o Senhor dos senhores. Somos convidados a aplicar a sua mensagem, os seus ensinamentos em nossas vidas. O verso 2 vai dizer: Jesus passou a ensiná-los. Meus irmãos, o ensino sobre o reino dos céus é feito para os súditos do Senhor. O ensino do reino dos céus são feitos para aqueles que são súditos do Senhor Jesus Cristo. Característica do povo de Deus, aqueles que possuem a marca de Jesus. O Sermão do Monte, meus irmãos, é aquilo que o nosso Deus espera de cada um de nós. Aqueles que aprendem com o Senhor são aqueles que encontram o caminho da felicidade. O Sermão do Monte, meus irmãos, verdadeiramente é um convite para escutarmos o nosso Senhor. E como cada um de nós vamos ficar após o Sermão do Monte? Como nós desceremos o monte do Senhor, o Monte Tabor? Qual o resultado prático que Ele exercerá em nossas vidas? Jesus, meus irmãos, ensinou o seu sermão para que nós fôssemos aprendendo dia a dia e momento a momento com a voz do Senhor. Ele não subiu o monte à toa, Ele subiu para nos ensinar, para que nós possamos descer com os ensinamentos dEle. Que o Sermão do Monte possa nos guiar a cada momento e assim a fazer parte do reino de Deus. E quando, meus irmãos, nós descemos do Sermão do Monte, existem 4 resultados práticos que nós temos que ter em nossa vida, à luz do Novo Testamento, à luz da Bíblia Sagrada. 4 resultados nós temos que apresentar nas nossas vidas. O primeiro resultado: o primeiro resultado prático que cada um de nós temos que apresentar em nossas vidas é o reconhecimento de que Jesus morreu a fim de capacitar-nos a viver o Sermão do Monte. Vou repetir: o reconhecimento de que Jesus morreu a fim de capacitar-nos a viver o Sermão do Monte. Tiago, capítulo 2, verso 14. Tito 2, verso 14. O texto vai dizer o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, o Sermão do Monte são as qualidades de um povo que é exclusivamente do Senhor, que pertence a Ele, salvo por Ele, no aprisco do Senhor. Mas quando nós olhamos para o Sermão do Monte, meus irmãos, nós olhamos que é impossível que vivamos o Sermão do Monte em nossas vidas. Por isso que algumas pessoas começam a falar: não, uns choram, outros são humildes, outros têm sede de justiça. Porque quando nós olhamos para nós mesmos e olhamos para o Sermão do Monte, vemos a impossibilidade humana de chegarmos e vivenciar na totalidade o Sermão do Monte. Olhamos para o ensinamento de Jesus Cristo e falamos o seguinte: nós não encontramos isso em ninguém, só em Jesus Cristo. Meus irmãos, não adianta nós tentarmos vivermos o Sermão do Monte por nós mesmos. Nós não conseguiremos, nós falharemos, nós fracassaremos e desistiremos. Mas só Jesus Cristo vai dizer lá em Marcos 10,
Verso 27, parte B, é o seguinte: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nós necessitamos de Jesus Cristo, o ato sacrificial de Jesus Cristo, para que as marcas do povo de Deus possam entranhar em nossas vidas. Só Jesus Cristo pode capacitar o homem a viver o sermão do monte. Só a morte do Cordeiro, da oferta imaculada, do sangue vertido na cruz, pode capacitar o ser humano a vivenciar, a desfrutar e a executar o sermão do monte nas suas vidas. Jesus entregou a sua vida no Gólgota, meus irmãos, para nos ajuntar ao rebanho de Deus. A sua morte nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, cidadão do reino dos céus. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, pelo Senhor, que nos capacita a termos as marcas daqueles que são povo de Deus, que são escolhidos de Deus, que são chamados para estar embaixo da cruz, que são chamados para que o sangue do Cordeiro purifique de todo pecado. E nós precisamos refletir os ensinamentos do nosso Mestre. Meus irmãos, Jesus morreu naquela cruz para nos capacitar a viver o Sermão do Monte em nossas vidas. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado, meus irmãos, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que o Sermão do Monte nos traz para a nossa vida e que a nossa vida precisa demonstrar, é o reconhecimento de que necessitamos do novo nascimento e do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte e vemos que o Sermão do Monte é impossível ao homem natural, que é impossível ao crente carnal, somente ao crente espiritual, exercer e executar os ensinamentos de Jesus Cristo, nós reconhecemos que ao homem, o homem necessita do novo nascimento e do Espírito Santo fazendo morada no seu coração. As bem-aventuranças, meus irmãos, subjugam o homem. Cada um de nós, quando estamos diante do Sermão do Monte, nós somos subjugados. Ele nos mostra o nosso total despreparo. Ele nos mostra o nosso total desamparo para seguir o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos mostra que nós não podemos, nós não temos a condição de sermos povo de Deus e estar no seu reino. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós reconhecemos, meus irmãos, que não há um justo sequer na terra. Não há um justo sequer na terra. Por isso que a Bíblia vai dizer que do Senhor vem a salvação. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o próprio Deus se voltar para cada um de nós e enviar o seu Filho Jesus Cristo, nós não conseguiríamos ver a salvação. O que resultaria para nós era condenação eterna. Mas Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nós necessitamos do novo nascimento. Jesus Cristo vai conversar com Nicodemos, lá em João 3, verso 3, e diz o seguinte: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, para ser um habitante do reino dos céus,
nós necessitamos, o ser humano necessita do novo nascimento, necessita abandonar as velhas práticas e olhar para o autor e consumador da nossa fé e encontrar um novo nascimento, não de carne, não de sangue, mas feito pelo Espírito. O Sermão do Monte revela que o homem necessita passar pelo novo nascimento. Mas, meus irmãos, não é somente isso. Em João 14, verso 17, o discípulo e apóstolo do nosso Senhor vai dizer o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós precisamos do novo nascimento e precisamos que o Espírito Santo habite em nossas vidas. O Sermão do Monte nos revela que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. O Sermão do Monte nos revela que é pelo Espírito do Senhor que nós alcançamos as qualidades daqueles que é povo de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu convido a cada um de nós a pararmos para lê-lo, para estudá-lo, cada linha do sermão, a buscar que o Sermão do Monte seja a luz em nossas vidas, a cada domingo, a cada versículo que nós fomos avançando, em cada meditação, que nós possamos sim subir ao monte, mas que nós possamos descer do monte com aquele versículo, com a meditação em nossos corações. Para viver, meus irmãos, para viver o Sermão do Monte, necessita que cada um de nós sejamos nascidos de novo e sejamos morada do Espírito Santo. Aí nós temos o terceiro resultado prático em nossas vidas. O terceiro resultado prático é que a prática do Sermão do Monte nos faz experimentar as bênçãos do Senhor. A prática do Sermão do Monte nos faz experimentar as bênçãos do Senhor. Quantas pessoas chegam falando o seguinte: por que Deus não me abençoa? Por que eu não vejo as bênçãos do Senhor acontecendo na minha vida? E quando a pessoa é colocada diante do Sermão do Monte, não consegue se enxergar nele, encontra tudo aquilo que lhe falta. Meus irmãos, o Sermão do Monte não é nada mais e nada menos do que o sermão das boas aventuranças, daqueles que são abençoados, daqueles a qual o Senhor olha e estende as suas mãos. O Senhor Jesus não profere um sermão de condenação. O Senhor Jesus profere um sermão que mostra a porta e o caminho das bênçãos celestiais. Jesus Cristo se dedica para apontar o caminho das bem-aventuranças. Quanto mais nós colocamos em prática o Sermão do Monte, mais experimentamos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Porque é um ato de bênção, é um ensinamento de bênção do nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós estamos vendo exatamente, meus irmãos, o efeito prático desse versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para uma pessoa ser abençoada, ela precisa se dirigir ao Sermão do Monte, precisa escutá-lo, precisa entendê-lo, precisa segui-lo, pôr em prática o Sermão do Monte, dedicar-se ao Sermão do Monte, porque ali estão as bênçãos prometidas para o povo de Deus, para aqueles que fazem parte do reino dos céus. O Sermão do Monte, meus irmãos, é a estrada do nosso Senhor para as bem-aventuranças,
é uma rodovia, é uma autopista que nos leva diretamente para as bênçãos de Deus. Quando nós praticamos o Sermão do Monte em nossas vidas, nós experimentamos, nós vivenciamos a bênção de Deus em cada um de nós. Meus irmãos, e o quarto e o último resultado prático em nossas vidas do Sermão do Monte é que a prática do Sermão do Monte revela ao mundo os filhos de Deus. Vou repetir, a prática do Sermão do Monte revela ao mundo os filhos de Deus. Não há nada que revela mais a sociedade que nos cerca, quem são os filhos de Deus, do que o Sermão do Monte, do que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para o mundo e vemos um mundo que necessita, eles necessitam, há uma necessidade do aparecimento de cristãos autênticos, de cristãos que ouvem a voz do Senhor e praticam. O mundo necessita desesperadamente da revelação dos filhos de Deus, daqueles que são luz, daqueles que são faróis, que apontam o caminho correto, que mostram as ciladas do diabo, que mostra o caminho de salvação, que mostra o caminho da perdição eterna, do pecado e do juízo de Deus, e mostra e diz para o mundo o seguinte: há solução para o mundo que está perdido, de homens e mulheres que se apartam do mal, que diz: nisso eu não tocarei, nisso não falarei. Esse jeito não é jeito de agir de uma pessoa santa e irrepreensível, de homens e mulheres que têm fome e sede e de justiça, e não que se corrompe pela sociedade à sua volta, que choram, que são limpos de coração, que são perseguidos por causa da justiça, pessoas que buscam ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor. O mundo, meus irmãos, precisa do seu antagônico, ele precisa ver o antagonismo e aquilo que não consegue ver nele, aquilo que é santo, santo e santo em nossas vidas. Em Provérbios capítulo 8, verso 13, acompanhem comigo no texto, Provérbios capítulo 8, verso 13. Mas depois vai ter leitura de Provérbios, hein? Vamos ler aqui, vamos ler depois. Provérbios 8, verso 13. O texto vai dizer o seguinte, aguardando um pouco, Provérbios 8, 13 diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. O temor do Senhor, meus irmãos, em outras versões, diz que é odiar o mal. A prática do Sermão do Monte revela ao mundo, meus irmãos, os filhos de Deus, revela aqueles que são santos e irrepreensíveis. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que estamos vivendo um período de valores totalmente distorcidos. Emergem da nossa sociedade pensamentos banhados pelo pecado, conduzidos por Satanás. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: aonde estão os limpos de coração? Aonde estão aqueles que refletem para a sociedade
a glória do Deus unigênito. Nós olhamos e vemos ideologias destrutivas, que destroem o ser humano e a sua natureza. Pensamentos que são contrários às santas escrituras. Olhamos para os jornais e para as matérias, o trabalhador de bem passou a ser visto como mal, e aquele que comete crime passou a ser visto como uma boa pessoa, como uma pessoa que está exercendo a sua atividade legal. Nós temos visto valores sendo perdidos, partidos que defendem o aborto, nós temos visto desconstrução da família tradicional. Aquilo que a Bíblia diz que era para fazer, a sociedade diz que não é para fazer, que é um erro, que nós somos atrasados e retrógrados. Nós vemos uma insistência da erotização infantil, partidos, pessoas e até ditos pastores que defendem a relativização da Bíblia e do seu conteúdo. Advogam nas redes sociais que Deus não é soberano, que Ele não governa. E aonde estão os limpos de coração? Aonde está o povo de Deus? Infelizmente, muitos deles autorizando e outorgando a autoridade de pessoas a falarem isso, permitindo e autorizando que essas pessoas vão para as redes sociais, que levantam as suas vozes para dizer isso, concordando e dando forças para que o mal entre dentro de casa e destrua o seu filho, destrua a sua filha, destrua a família. Meus irmãos, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Nesse momento, meus irmãos, da nossa época, da nossa sociedade em que os valores estão distorcidos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continua sendo a régua moral e de valores para essa sociedade. Ela continua sendo o farol que ilumina para a salvação eterna. Ela continua anunciando que só Jesus Cristo salva, que só Ele liberta, e que o ser humano que não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele irá para a perdição eterna. O inferno existe, é uma realidade. A Bíblia diz que foi construída para Satanás e os anjos caídos, mas todo aquele que não crê que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, irá para o inferno, viverá uma eternidade distanciada de Deus, sem vivenciar o amor, a paz e as misericórdias que só Deus pode dar. A justiça é essa, diz o livro de João. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para salvar o mundo, mas o homem preferiu mais as trevas do que a luz de Cristo, porque as suas obras são más, desde a sua origem, desde a sua formação. E concluindo, meus irmãos, essa meditação dessa manhã, o que o Sermão do Monte tem gerado em nossas vidas? Pode o Michel Louvor vir? O que, falaram de mim na reunião dos professores sobre isso, hein? O que o Sermão do Monte tem gerado em nossas vidas, meus irmãos? Reflitamos nesse momento. Quanto o ensinamento de Jesus Cristo entra no nosso coração, ou quanto nós abafamos para que a nossa voz seja mais forte do que a de Jesus Cristo.
o que o ensinamento do Senhor Jesus Cristo vai gerar em nossas vidas. A partir do momento que, domingo após domingo, nós vamos meditar no ensinamento dele. Como, meus irmãos, nós vamos descer do monte e enfrentar a sociedade que está à nossa volta. O Sermão do Monte vai gerar esses 4 resultados em nossas vidas. Nós vamos verdadeiramente reconhecer que Jesus Cristo veio às nossas vidas, subiu naquela cruz, para que nós possamos ser capacitados a viver o Sermão do Monte? Será que nós vamos reconhecer que só através do novo nascimento em Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós conseguiremos pôr em prática o Sermão do Monte? Será que nós vamos reconhecer que a prática do Sermão do Monte resulta bênção para cada um de nós? Será que nós vamos reconhecer que nós temos a obrigação, nós temos a necessidade de apresentar ao mundo quem são os filhos de Deus, que vivem segundo ao ensinamento do seu Mestre? Meus irmãos, esse é o objetivo do Sermão do Monte em nossas vidas, extremamente profundo para cada um de nós, extremamente profundo para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, que o Sermão do Monte é um convite que nos leva a consagrar as nossas vidas, é um convite que nos leva a aprumar o nosso caminho, a acertar os nossos passos. O mundo jaz em trevas, todos mortos em seus delitos e pecados, mas nós temos a luz do mundo, que dissipa as trevas, Jesus Cristo, Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida necessita ser consagrada a Ele, a nossa vida precisa ser regida por Ele. Precisamos entregar as nossas vidas nas mãos do nosso Senhor, celebrar a Deus com o nosso viver, com os nossos passos diários, com as nossas ações diárias, que nós possamos louvar ao Senhor a sua justiça. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao ressurreto, o primogênito dentre os mortos, a raiz de Davi, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que possamos, irmãos, viver uma vida pautada pelo sermão do nosso Senhor, segundo o que Ele ensinou, para que o mundo possa conhecer a luz do mundo. Louvado o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor nessa manhã.